Os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. Estamos aqui já no ponto 4. Sinais cósmicos e juízos divinos. Já entendemos essas passagens e agora vamos entender Amós 8, verso 9. Enquanto isso, enquanto eu abro o versículo, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito no engajamento. Vamos lá então, verso 9 aqui de Amós 8. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, o Criador aqui, o Altíssimo, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. O que significa isso? Significa o que eu já falei aqui nos vídeos anteriores. Se você não viu, você pode ver depois da playlist completa. O link vai estar no primeiro comentário fixado no topo. Mas o que significa isso aqui? Vai haver fogo que vai cair do céu, vai haver fumaça que vai sair da terra, dos vulcões, o ar vai escurecer, é uma das pragas do Apocalipse, e o sol vai perder sua claridade. O Messias corrobora com isso em Mateus 24, e também lá João em Apocalipse 6. E a lua também não vai dar a sua claridade. Então é por isso que diz aqui que naquele dia, ou seja, no tempo, no final da grande tribulação, vai haver sinais no sol, tá, pessoal? O sol vai perder a sua claridade, ou seja, farei que o sol se ponha ao meio-dia não é literal, tá? É por causa que a luz do pôr do sol é bem mais fraca do que ao meio-dia. Então, ao meio-dia, quando o sol estiver no centro, vai ser como se tivesse noite. Tá? A terra vai estar aí em trevas, mesmo de dia. Compreendeu? Então, isso aqui vai durar um tempo. É um sinal bem final da tribulação que já antecede a volta do Messias. Tá? Como Amós é só isso aqui, então a gente vai já ver a outra passagem de Sofonias 1, 14 a 18. E eu espero que você tenha dado like, porque quem não dá like num vídeo desse é herege. Brincadeira, tá, pessoal? Então vamos lá, em Sofonias. Encontramos aqui. Ó. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção. O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Obviamente que as pessoas não têm noção de tempo. Sofonias foi escrito muitos milênios atrás. Então como é que ele poderia dizer que está perto o grande dia do Senhor? Claro, pessoal, isso aqui é uma linguagem profética. Está perto mediante os sinais. Então tem que entender. Para o Criador, meu irmão, o tempo dessa terra aqui é nada. Para o Criador, um tempo de uma vida humana é um sopro. Acabou, cara, você não existe mais. Então, não é à toa que quando fala que para o Criador, um dia como se fosse 1000 anos como se fosse um dia, para ele, ele é eterno, tá, pessoal? A gente tem noção de tempo porque a gente nasceu aqui e o tempo a gente consegue medir, enfim, pelo sol por dia. Então, para o Criador, isso não existe, tá? O Criador não está sujeito a isso, ao nosso Cronos, tá? Então, está aqui falando uma linguagem profética que sim, na verdade se apressa, né? O dia dele, o dia do julgamento, da volta do Messias também, e vai ser um dia amargo. O dia do Senhor é amargo. Muitas pessoas acham assim, Jesus vai voltar, vai ser benção. Sim, vai ser para a igreja. Agora, meu irmão, para a maioria da humanidade, vai ser amargo, vai ser terrível. E para todos aqueles que se acham salvos, mas não são bodes, rapaz, vai ser mais amargo ainda, hein? Por isso que aqui está amargo. Ó. Aquele dia é dia de indignação, outras traduções, ira do Criador. Dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Veja, meu irmão, aqui está falando dos dias anteriores à volta do Messias. Tá.
Vai ser trevas, meu irmão. O sol vai estar escurecido, o ar vai estar escurecido, a lua já não vai estar dando a sua claridade, muita fumaça vai estar saindo da terra. E assim mesmo, com fumaça, com o sol escurecido, não há plantio, não há planta, não há plantação, não há. As plantas precisam de sol. Então tu imagina, cara, aliado já com guerra, com fome, com doença, cara, vai ser um período desgraçado. Literalmente, não é à toa que é o dia da ira, o dia da indignação, tá? O dia de angústia, as pessoas vão estar angustiadas, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, nada. Dia de alvoroço, ou seja, as pessoas durante a grande tribulação vão estar desesperadas, correndo para lá, para cá, querendo soluções, não vão poder também correr muito, porque vai ter muita restrição, né, por parte do sistema, impedindo as pessoas de sair, tá? Desolação, guerra, destruição. Vai ser bem terrível. Dia 16, verso 16. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Isso aqui, as guerras que serão travadas contra os grandes impérios, todos vão ser destruídos, inclusive no final, com a volta do Messias, o Messias também vai destruir todas essas coisas. Trarei, verso 17, angústia sobre as pessoas, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó. Nossa. E a sua carne será atirada como esterco. Tem noção disso? Meu irmão, isso aqui são palavras do próprio Criador. Você acha pesado, acha ruim? Então você está achando ruim o que o próprio Criador falou, porque está aqui, ó. Trarei angústia. Quem é que vai trazer angústia? É o Criador, meu irmão. Tá? As pessoas vão andar como cegas, como se já não estivessem. Vai ser pior ainda. Porque pecaram contra o Criador. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que você fala ao Criador, cuidado com as suas palavras. Cuidado quando você vive violando mandamentos. Cuidado quando você vive em iniquidade. Arrependa-se. Os que pecaram contra o Senhor. Esse aqui é aqueles que vivem na prática de pecado. Não é que pecou uma vez ou outra, tá? Então, aqui está falando do estilo de vida dos ímpios. O sangue deles se derramará como pó. Como é que... Aí você pensa, como é que um sangue é derramado como pó? Meu irmão, isso aqui parece que traz uma alusão ao tipo de bomba nuclear, né? Radiação. Sangue derramado como pó. A pessoa vai ser trucidada. E a sua carne será tirada como esterco. Isso aqui, cara, é uma situação de destruição total, hein? Olha o que vai sobrar das pessoas. Isso aqui vai acontecer bem no final, tá, da tribulação, essa passagem aqui. Bem terrível. 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação, ou seja, ira do Criador, né? Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Aqui é o finalzão da tribulação. Tá? Nada do que as pessoas têm ou terão vai ser capaz de impedir. Pode se esconder em bunker, não vai adiantar, cara. Contra a ira do Criador, né? O Criador a ira dele vai ser terrível. Por isso que ele vai mandar grandes terremotos, vai acabar com tudo. Tá? Fogo do céu, todos os ímpios serão atingidos. Então vai ser bem terrível isso aqui, cara. Né? Por isso que eu digo, arrependa-se. Arrependa-se. Né? Mas hoje as pessoas não querem se arrepender, elas querem viver em seus pecados, né? Achando que estão certas. A conta sempre vem mesmo. O próximo texto é um da Nova Aliança, segunda carta de Pedro, 3:10-12. Como é um versículo curto, eu acho que eu vou ler logo para a gente já encerrar e entrar no ponto 5, tá? No próximo vídeo. Então, segunda de Pedro,
3, 10 a 12. Por que eu falo segunda de Pedro? Porque é a segunda carta de Pedro. Diferentemente de segunda a Timóteo, aí é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Por isso que a gente fala rápido, segunda a Timóteo. Aqui não é segunda a Pedro. Aqui não é segunda a Pedro, porque não é Pedro que está recebendo a carta. Pelo contrário. Tá. Segunda de Pedro. Mas a gente fala rápido, né? Segunda Pedro, primeira Pedro. Segunda de Pedro 3, 10, né? O versículo que eu citei antes, né? O 8 aqui, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem aqui, convosco quem? Igreja, então não quer que nenhum pereça, ninguém da igreja, não todos sem exceção, senão que todos cheguem a arrependimento. Que todos são esses? Todos, já falei do grego pantas, que significa todos de uma classe ou grupo de pessoas, e não todos sem exceção, porque se ele quer que todos cheguem a arrependimento sem exceção, ele quer também que o anticristo seja salvo. Ele quer que o anticristo seja salvo? Não, então, é arminianismo, game over, tá, cara? Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. De novo, o dia do Senhor. Tá? O contexto é tribulacional. E aqui, como ladrão, o dia do Senhor é especificamente a volta do Messias. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Veja, é fogo que vai cair do céu. Tá? 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, que é a volta do Messias, tá? Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Meu irmão, essa passagem aqui é muito interessante. O céu incendiado será desfeito. Está falando do domo, tá? Está falando da destruição do domo, o colapso do domo. Os elementos abrasados, ardendo, se desfarão, se derreterão. Outras traduções. Então, esse sinal aqui vai acontecer bem no final, no último dia mesmo da volta do Messias, tá? Esse sinal aqui. Então, se você estiver vivo nesse dia aqui, glória ao Pai. Nesse último dia aqui, tá? Glória ao Pai mesmo, tá? Bom, então, claro, teria mais versículos aqui nesse contexto, né? Aqui, aqui é o dia do juízo, né? A gente já leu isso aqui antes num outro vídeo, então a gente não precisa ler aqui. No próximo vídeo a gente então vai entender mais passagens. Ponto 5. Restauração de Israel e eventos geopolíticos. Também tem uma referência profética aqui de sinais do fim dos tempos, tá, pessoal? Algumas passagenzinhas aqui, sobre Gog e Magog, de Ezequiel, Zacarias. A gente vai entender isso aqui nos próximos vídeos, ok? Então, não perca. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, deixa o like, é totalmente de graça. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. E me siga nas redes Rômulo Marasquim, no Telegram e Instagram. Link para a playlist completa. Primeiro comentário fixado no topo. Assista. Que Deus abençoe.